Lideranças do PT e também de outras siglas de esquerda fizeram análises do impacto de uma eventual prisão de Jair Bolsonaro nas eleições municipais deste ano. A gente tem que relembrar que o ex-presidente é alvo de operação da Polícia Federal que investiga uma suposta trama com o objetivo de efetuar um golpe e, caso ele seja processado e condenado, ele poderá pegar uma pena de até 23 anos de detenção e ficar inelegível por mais de 30 anos. Para Gilmar Tato, secretário de comunicação do PT, ele ficaria enfraquecido e os políticos rejeitariam qualquer proximidade dele. É isso, os Pingos nos Is trazendo as principais informações para você e também as repercussões de parlamentares da direita. Porém, por exemplo, Rogério Correia, ele é pré-candidato, ou melhor, da direita não, também da esquerda. O Rogério Correia, ele é pré-candidato petista à Prefeitura de Belo Horizonte. Mesmo acuado, Bolsonaro e seus eleitores teriam força para manter a polarização. Isso é o que disse Rogério Correia. Por fim, o líder do PT na Câmara, o deputado Odair Cunha, disse que é difícil o ex-presidente ser denunciado e julgado antes do período eleitoral. A gente continua nas projeções e análises sobre uma eventual detenção de Jair Bolsonaro. Agora, Zé Maria, o quanto essas discussões podem também impactar nas eleições municipais? Claro que vocês compreendem que não haveria tempo, salvo caso aconteça o que o Mota disse, uma prisão preventiva. Mas todo o processo não se esgotaria antes das eleições de outubro. Mas isso, de certa maneira, pode mexer, Zé? Olha, só o processo, só a investigação e esta ameaça já significa quase uma condenação, né? Na cabeça de muitos, o ex-presidente Jair Bolsonaro e todos os que participaram ali daquela reunião, que foi transmitida à exaustão por vários veículos de comunicação que ficaram dia e noite, reunião, trechos da reunião, analisando os trechos da reunião. Então, para boa parte do país, todos já estão condenados. E o tempo da política, o calendário da política é diferente do calendário nosso de cada dia, né? É totalmente diferente. Não há tempo do transitado em julgado este ano. Não há tempo. É porque a justiça brasileira, mesmo um processo que é direto no Supremo, admite recursos, admite perícias nos documentos e vários tipos de ações legais que podem atrasar. Nós não estamos falando de processo ainda. Trata-se de um inquérito, né, que quando for concluído pela Polícia Federal, será enviado ao Ministério Público, que terá o seu tempo, né, ele tem todo o tempo que quiser, para analisar e depois denunciar ou não. O Supremo se reúne para decidir se aceita a denúncia ou não. Aceitando a denúncia, aí chama as partes, né? A acusação e depois a defesa para se explicar. E não é um processo simples, é um grupo de pessoas, um grupo grande. Então a defesa será demorada. Então, assim, na prática não há realmente tempo hábil, mas a condenação já foi construída na cabeça de muita gente. Então isso tem interferência política. Esta interferência não vai atingir aquele núcleo que apoia o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Isso não vai atingir, mas é claro que há desgaste. E o desgaste vem de pessoas que não são ligadas diretamente a esse núcleo, mas que votam com o grupo. Nesse momento, o grande debate aqui é exatamente sobre o que vai acontecer depois dessa situação de inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Muita gente me diz aqui, quem morre de véspera é o peru, né? Que morre na véspera do Natal. Então vamos ver, né? Já existiram casos em que a pessoa era inelegível e depois se elegeu. Então, assim, há um tempo, não é pouco, são 2 anos, né? Quase 3 anos de diferença. Então há tempo para a história mudar. Mas o cenário é de que há já um trabalho aí de busca de alguém que simbolize e que leve à frente, leve adiante essa defesa desse grupo de pensamento, né, que acabou adotando o ex-presidente Jair Bolsonaro. Há sim um trabalho nesse sentido e não há conclusão, porque esse nome não apareceu, mas existem vários candidatos a levar em frente as ideias.
Sobre essa divisão no PT, não é exatamente uma divisão, é apenas avaliação. Há no PT pessoas que sonham com Jair Bolsonaro disputando com o PT, porque eles acreditam que é uma boa ideia política de ter um contraponto. Só assim o presidente Lula poderia sobreviver com esse discurso contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. E muita gente diz não, é preciso colocar de lado o Bolsonaro e partir para frente. Eu ouvi de dirigentes importantes do PT nacional dizendo que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem a mesma pegada do presidente Lula, aquela história do popular, de fazer um discurso para as bases. Então veja que existem vários raciocínios e várias possibilidades, porque a disputa presidencial está longe. Por enquanto é a eleição municipal que terá uma influência sim, mas não tão grande assim na política nacional. Pois é, você, Cristiano Beraldo, quanto esse cenário de pressão em cima de Jair Bolsonaro pode torná-lo ainda mais forte, ou você vê isso com ressalvas? Canhata, o fato concreto é que o Brasil não é mais o que foi. Hoje nós temos a sociedade dividida quase que ao meio entre pessoas que apoiam a direita e pessoas que apoiam, simpatizam com a esquerda. E nós não vamos ver, sobretudo no governo que está em curso, nós não vamos ver esses números mudando. Ou seja, quem hoje enxerga o Brasil com uma visão de direita não vai mudar de ideia, não vai chegar à conclusão de que, olha, eu acho que eu estou enganado, acho que realmente a fórmula do PT é que vai dar certo e vai nos tirar dessa realidade de um país que não avança. Estamos perdendo poder de consumo em relação ao mundo, estamos com diversas dificuldades do ponto de vista de infraestrutura, de saúde, de saneamento e por aí vai, as mesmas dificuldades de sempre. Eu não acho que as pessoas de direita vão mudar de posição agora. Jair Bolsonaro, ele, por ter sido presidente, por ter dado um passo além no ponto de vista da comunicação com o eleitor, com o público, ele obviamente está na posição de liderar esse processo. Entretanto, essas pessoas que hoje o apoiam, apoiarão outro candidato da direita, se necessário for, para vencer a esquerda nas eleições de 26. Assim como terá um aumento do critério para que se vote num candidato nessas eleições de 2024, as eleições municipais, que não seja alguém efetivamente identificado com as pautas de direita, mesmo que seja apoiado pelo ex-presidente ou por alguém da direita. Aí a gente lembra, o Mota aqui sempre traz o exemplo de Marcelo Crivella, que foi candidato à reeleição no Rio de Janeiro com apoio de Jair Bolsonaro em 2020 e perdeu a eleição, porque o eleitor de direita que simpatizava com o então presidente Jair Bolsonaro olhava para Marcelo Crivella, que tinha sido ministro do PT da Dilma, e não via nele um representante da direita. E isso vai acontecer de forma muito mais presente nessas eleições de 24. É a minha percepção. E isso em 26 estará muito vivo. A direita brasileira ela chegará a 26 ainda mais fortalecida. E não é o fortalecimento da figura de Jair Bolsonaro, não é o fortalecimento de Bolsonaro a partir de uma eventual prisão ou perda de direitos políticos por 100 anos. O que vai acontecer é que as pessoas que não percebem qualquer tipo de avanço mediante uma gestão da esquerda, pessoas que não se curaram ainda dos traumas de terem assistido tudo o que aconteceu no Brasil durante Mensalão, Petrolão e tantas outras coisas, essas pessoas vão procurar um candidato de direita. E a esquerda não vai ganhar nada conseguindo a prisão de Bolsonaro, a cassação de Moro e por aí vai. Ao contrário, a direita se fortalece. Essa é a minha visão, Canhato. Tá certo. Você, Roberto Mota, em relação a essa situação que envolve Jair Bolsonaro, muito provavelmente, independentemente dessa situação que envolve o inquérito, a investigação, ele continua sendo um cabo eleitoral muito forte, será disputado por vários candidatos, mas sempre vai ter aquele que vai pensar duas vezes e não querer se associar a uma figura que está sendo investigada, né? Aquele apoio, mas com uma certa distância, né?
Eu acho que esse efeito, Caniato, ele acontece até um determinado ponto, tá? Até que o cidadão comum começa a achar que a sua inteligência está sendo insultada, tá? Mesmo se tratando de alguém de quem ele não goste, por quem ele não tenha muita simpatia, né? Que ele achava que poderia ser melhor. Mas quando ele começa a ver uma sucessão de acontecimentos que desafiam a lógica, quando ele começa a ver o tratamento que criminosos, perigosos, violentos têm comparado com pessoas, tá, cujo crime potencial foi participar de uma reunião gravada em vídeo, onde as pessoas falavam no microfone, tinha garçom servindo ali, né? Eu acho que na história da humanidade deve ser o primeiro, a primeira tentativa de golpe com garçom. Eu acho que talvez nem o Putin, quando ele assumiu o poder na União Soviética, ele não teve esse aparato, né? Então eu acho que existe um momento, e eu vejo isso acontecendo em várias pessoas, né? São pessoas que não têm nenhuma simpatia especial pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, mas elas observam o que está acontecendo e dizem, não, peraí, eu estou juntando aqui 2 mais 2 e o resultado não está dando 4. Perseguição política não é nenhuma novidade, né? No mundo, desde a história, desde o início da história, está acontecendo nos Estados Unidos, eu sempre menciono isso aqui. A novidade é perseguição política feita usando a instituição judicial, virando do avesso os fundamentos do direito. É como se você fosse matar uma mosca usando uma bomba atômica. Morre todo mundo, você mata a mosca, né? Mas morre a cidade inteira. Quando você destrói os fundamentos do direito para tirar da cena política alguém que incomoda, que é prejudicial, tudo bem, você consegue, tira a pessoa. E agora, como é que você faz com o direito? Você vai pegar os caquinhos e vai colar ou vai seguir com tudo quebrado? Esse é o alerta que o Alan Dershowitz, o advogado americano, faz em relação à perseguição que está acontecendo com o Trump. O Alan Dershowitz diz, olha, os críticos do Trump até têm certa razão. Eu não tiro deles o direito de ver em Trump uma ameaça à democracia americana. Mas o que eles estão fazendo é muito pior. Eles estão destruindo o sistema de justiça americano para tirar o Trump do jogo. Eles vão conseguir. Tiram o Trump do jogo. E depois, como é que um país sobrevive com um sistema de justiça em pedaços?